No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos lugares mais inacessíveis da Terra, os Arquivos Secretos do Vaticano, um acervo gigantesco que guarda documentos acumulados por séculos e que, segundo muitos pesquisadores, contém informações capazes de reescrever partes da história da humanidade. E antes de avançarmos, uma pergunta surge imediatamente. O que exatamente são os Arquivos Secretos do Vaticano? E por que, mesmo no século XXI, eles continuam sendo um dos lugares mais fechados do planeta? Vamos começar desfazendo uma confusão comum. O nome em latim, Archivum Secretum Vaticanum, não significa secreto no sentido de escondido ou misterioso. A tradução mais correta seria privado, ou seja, o arquivo pessoal do Papa. Mas como vamos ver, esse arquivo pessoal contém os maiores segredos da história. Criado oficialmente em 1612 pelo Papa Paulo V, este acervo monumental guarda documentos que remontam até o século VIII. Imagine o tamanho disso. São aproximadamente 85 quilômetros distantes, cheias de manuscritos, cartas e registros. Para se ter uma ideia, se colocássemos essas estantes em linha reta, elas iriam de Lisboa até Évora, por exemplo. O acesso é extremamente restrito. Apenas pesquisadores acadêmicos autorizados podem entrar, e somente para consultar itens específicos que já foram solicitados e aprovados previamente. Nem mesmo os cardeais têm livre acesso a tudo o que está lá dentro. Ao longo dos anos, com tanto sigilo, é natural que boatos, teorias e suspeitas tenham surgido. Afinal, por que a Igreja mantém documentos trancados há séculos? O que está realmente lá dentro? E o que nunca foi revelado ao mundo? A história desses arquivos é fascinante. Os primeiros registros papais existiam muito antes de serem chamados de arquivos secretos. Durante o século XV, grande parte dessa documentação foi transferida para a famosa Biblioteca Apostólica. Mas foi no período de Paulo V que tudo foi centralizado, criando um arquivo separado da burocracia administrativa. Com a expansão do poder da Igreja durante a Idade Média e o Renascimento, a quantidade de documentos cresceu de forma exponencial. E quando falamos dos arquivos, não imagine uma salinha empoeirada. Estamos falando de um complexo subterrâneo com múltiplas câmaras, cofres e áreas com clima controlado. É um cenário digno de um filme de espionagem. Imagine caminhar por corredores extensos, totalmente silenciosos, cercados por estantes metálicas que vão do chão ao teto, portas blindadas, sensores de movimento e sistemas de desumidificação protegem os tesouros de papel. As áreas subterrâneas descem vários níveis de profundidade, com câmaras projetadas para resistir a fogo, inundações e qualquer tipo de contaminação. É uma fortaleza construída para proteger a história, ou para escondê-la. O processo para entrar lá é quase uma saga. Um pesquisador precisa enviar uma carta detalhando seu projeto de pesquisa. Se for aprovado, ele ganha acesso a uma única sala de consulta. Não existe navegação livre pelas estantes como em uma biblioteca normal. Você pede o que quer ver e espera que os funcionários tragam. E o número de documentos que se pode consultar por dia é limitado. Fotografar qualquer coisa sem uma autorização expressa é terminantemente proibido. E aqui vai uma frase que define tudo. Esses não são arquivos antigos. São documentos historicamente explosivos. É neste ponto que o fascínio histórico começa a tomar forma. Dentro desses muros estão guardados alguns dos documentos mais importantes da civilização ocidental. Por exemplo, a transcrição completa do julgamento dos Cavaleiros Templários, o famoso processo de Chinon, que inocentou os líderes da Ordem da acusação de heresia. Está lá também a correspondência de Michelangelo com o Vaticano, detalhando as dores de cabeça e as discussões durante a pintura da Capela Sistina. Quer mais? O tratado original de excomunhão de Martinho Lutero, que deu início à Reforma Protestante. Os documentos completos do julgamento de Galileu Galilei, forçado a negar que a Terra girava em torno do Sol. Relatos controversos sobre o papel do Papa Pio XII durante a Segunda Guerra Mundial.
um dos debates mais acalorados da história recente. E claro, incontáveis cartas de reis, rainhas e imperadores de todo o mundo, negociando poder, pedindo favores e confessando segredos. Cada um desses itens não é apenas um papel velho. Eles representam momentos de virada, decisões que mudaram o destino de nações e o curso da história. O Vaticano tem a responsabilidade de preservá-los. Mas a forma como essa preservação é feita gera muitas perguntas. Agora vamos entrar na parte mais sombria. Sem fantasias, apenas mistérios históricos plausíveis, que alimentam rumores há décadas. Primeiro, evangelhos apócrifos nunca publicados. Existem teorias fortes de que os arquivos guardam documentos que não entraram na versão oficial da Bíblia. Textos que poderiam ter sido atribuídos a figuras como Maria Madalena, ou evangelhos considerados perigosos para a doutrina da Igreja, por apresentarem uma visão diferente de Jesus e seus ensinamentos. Fragmentos desses textos podem estar lá, nunca liberados para pesquisa pública. Segundo, os dossiês completos da Inquisição. Embora muita coisa já tenha sido estudada, acredita-se que os arquivos ainda guardem testemunhos não publicados, detalhes sobre procedimentos internos e documentos sigilosos sobre execuções e torturas que a Igreja preferiria manter em segredo. Terceiro, correspondências de papas com monarcas e ditadores. Especialmente no século XX, as negociações diplomáticas com regimes controversos são um campo minado. O que foi dito em privado entre o Vaticano e líderes como Mussolini ou outros ditadores? Essas cartas podem redefinir a nossa compreensão da política do século passado. Quarto, mapas e documentos de civilizações antigas. Alguns pesquisadores acreditam que o Vaticano pode guardar obras que desapareceram da história, talvez resgatadas da Biblioteca de Alexandria ou de outros centros de saber perdidos. Mapas que mostrariam continentes antes de serem oficialmente descobertos, ou conhecimentos científicos que se perderam no tempo. Quinto, segredos sobre aparições, milagres e fenômenos inexplicáveis. O Vaticano investiga rigorosamente todos os relatos de milagres, relatórios internos, análises científicas e investigações secretas sobre esses eventos sobrenaturais estariam trancados a 7 chaves. E, finalmente, os documentos completos sobre o terceiro segredo de Fátima. O texto que foi divulgado oficialmente no ano 2000 não encerrou a polêmica. Muitos acreditam que a versão revelada foi incompleta ou editada, e que o verdadeiro segredo muito mais alarmante continua guardado nos arquivos. Então, por que tanto segredo? As razões são complexas. Primeiro, a proteção da fé. A divulgação de certos documentos poderia abalar as crenças de milhões de fiéis. Segundo, a preservação de informações sensíveis. Diplomacia e política exigem sigilo. Cartas de líderes mundiais contêm informações que, mesmo séculos depois, poderiam causar crises internacionais. Há também o risco de interpretações erradas por parte do público e da imprensa. E, claro, a segurança de documentos que podem gerar escândalos globais, expondo erros, crimes ou decisões moralmente questionáveis tomadas pela Igreja ao longo da sua história. E aqui vai outra frase para refletir. O Vaticano não teme apenas o passado. Teme o impacto que esse passado pode causar no futuro. Recentemente tem havido alguns sinais de abertura. Em 2019, o Papa Francisco determinou a abertura dos arquivos relativos ao pontificado de Pio XII durante a Segunda Guerra. Pesquisadores finalmente começaram a analisar essas novas informações, mas isso representa menos de 1% do acervo total. A grande maioria permanece inacessível. Em uma era de informação instantânea, onde tudo está a um clique de distância, os arquivos secretos do Vaticano permanecem como um dos poucos lugares do mundo onde o silêncio ainda domina. Segredos que atravessaram séculos continuam guardados por portas de aço, corredores subterrâneos e uma camada de mistério que nenhum historiador conseguiu atravessar completamente. E lembre-se, a história nunca mostra tudo. Muitas vezes, ela apenas esconde melhor. Você está no História Enigmática.
Se você gostou deste mergulho nos segredos do Vaticano, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nossas próximas investigações. Obrigado por assistir e até a próxima.